Oi, Laser, tudo bem? Boas tardes. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Oi, Laser, você no Benfica não teve muitos jogos, muita minutagem. Queria que você explicasse o motivo de não ter atuado tanto no futebol português ou não na mesma quantidade que você vinha atuando no Estudiantes. Obrigado. Buenos días. Sí, bueno, me tocó pasar por Benfica. Creo que fue un paso importante en mi carrera para crecer personalmente y creo que deportivamente. Obviamente el sueño era poder jugar bastantes partidos, como lo hice en Estudiantes, pero bueno, a veces las cosas no suceden como uno quiere, pero yo creo que de lo personal crecí un montón, desde lo humano también aprendí muchísimo y bueno, son esas cosas que me quedan para futuro. Hoy me sumo a este club tan grande y vengo a sumar desde el lugar que me toque, a seguir creciendo y aportarle al grupo lo que necesite. Aqui, oi, tudo bem? Juliana Yamaoka Lance. A gente sabe que a sua negociação foi muito complexa, não foi fácil, tiveram outros concorrentes, grandes clubes aqui do Brasil. Qual foi o ponto-chave, digamos assim, para que você decidisse vestir a camisa do Santos? Foi algum representante santista? Foi o Caixinha? Foi uma vontade sua? Se puder explicar para a gente como foi esse bastidor, né, da negociação, por favor. Buen día. Sí, creo que fue una negociación complicada. Hasta el último día no sabíamos la decisión que teníamos, pero bueno, tomamos una decisión en conjunto con mi empresario, con mi familia, con mi fisio también que estuvo presente. Bueno, también la llamada de Pedro Martín, de Pedro Caixinha, creo que fueron muy importantes para terminar de tomar la decisión correcta. Yo creo que vemos al club con un gran potencial, que quiere volver a sumarse a cosas importantes. Bueno, también tuve la oportunidad de hablar con Ney, que es un pilar importante para el Santos, para el fútbol mundial. Y bueno, también que él te llame y te diga las cosas y te diga lo que necesites, yo creo que es un orgullo muy grande y también fue un factor determinante para tomar la decisión. Seja bem-vindo, Benjamin. Obrigado. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM de São Paulo. Insistindo nessa negociação para você chegar ao Santos, surgiu uma informação de que na ligação que o Caixinha teria feito a ti, como parte do convencimento para fazer você vir ao Santos, veio o argumento de que, olha, eu sou o técnico, eu quero contar com você no Santos. O Botafogo não tem nem técnico ainda. Como é que você vai para lá sem saber quem é o técnico? Isso é verdade? Teve esse argumento por parte do Caixinha que você disse que foi muito importante para a sua decisão de vir para o Santos. Sí, yo creo que fue muy importante lo de Pedro, el llamado, porque que un técnico quiera contar con vos es muy importante. Es obvio que en Botafogo por ahí no tenían un técnico designado y eso también es contraproducente para el jugador, porque bueno, llega a una institución donde no sabe qué técnico lo va a formar. Entonces yo creo que el llamado de Pedro fue muy importante para mí, bueno, para todo el conjunto que trabaja conmigo, y fue también uno, como dije anteriormente, uno de los factores para que yo hoy esté aqui. Benjamin, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte, seja bem-vindo ao Santos. Nesse papo que você teve com o Pedro Caixinha, ele já te explicou aonde quer que você jogue, onde você fica confortável dentro de campo, e queria saber sobre a sua questão física também. A gente sabe que você não está inscrito para a fase de grupos do Paulista, mas visando uma classificação, você já está apto para jogar? Muito obrigado. Buen día. Sí, obviamente tuve una charla con Pedro antes de venir. Él me explicó un poco el funcionamiento del equipo, donde él me sentía que yo podía ser útil para el juego del equipo, y bueno, mi fuerte siempre fue de extremo por derecha o suelto en lo que es la parte de arriba, y bueno, yo le expliqué un poco dónde me siento más cómodo. Él también me explicó un poco las posiciones y creo que llegamos a un buen acuerdo, y es donde él me va a utilizar y donde yo siento que puedo responderle al equipo. Y con respecto a lo otro, sabía que no estaba inscrito, que tenía que esperar estos, creo que 3 partidos. Si logramos pasar, recién ahí seguramente me voy a sumar, pero bueno, ya con ganas y deseo de poder
sumarme a los entrenamientos con el equipo. Cuando llegué tuve una recaída, tuve un poco de gripe y bueno, estos días estuve haciendo un acondicionamiento físico para sumarme a la par, pero venía entrenando, venía muy bien desde lo físico, obviamente que no tenía lo futbolístico, que es lo más importante del jugador, pero yo creo que a medida que vayan pasando los partidos lo voy a ir agarrando. Boa tarde aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Boa tarde também para você, Ricardo. Pô, Boa tarde. Tá falando com um ídolo como você. Benjamin, é claro que como argentino, você deve ter como grande ídolo o Messi. Mas chegando aqui no Santos, você vai ter a oportunidade de atuar ao lado de outro grande jogador, que é o Neymar. Como vem sendo essas suas primeiras experiências ao lado do camisa 10 e também como você projeta essa dupla, você mais aberto pela direita, ele vindo por dentro, como vai ser Benjamin e também o Neymar jogando juntos? Muito obrigado. Buen día. Sí, bueno, ya todos saben la clase que tiene Neymar, lo importante que es a nivel mundial. Y bueno, hoy en día tenerlo como compañero, yo creo que es un aprendizaje constante, vamos a aprender mucho de él, tiene una humildad muy grande, siempre está predispuesto a ayudar al compañero y yo creo que es una de las cosas que más valoro de él, de la humildad que representa. Y bueno, aprender, seguir construyendo mi camino, hoy me toca al lado de él, que es uno de los grandes del fútbol mundial, así que bueno, aprender y seguir desarrollando. Boa tarde, Benjamin, aqui. Boa tarde, Ricardo Oliveira. Boa tarde. Benjamin, a questão defensiva ontem foi citado pelo Soteldo na entrevista à TNT, sobre todos terem que voltar para marcar pelo Neymar. Queria saber se você é confortável a fazer isso, como você se sentiria a fazer isso, e também fale um pouco da sua adaptação. Sei que você chegou há pouco tempo no Brasil, mas como o grupo tem feito para você se adaptar cada vez mais rápido e, quando for inscrito, jogar também pelo Santos. Muito obrigado. Disculpa que no percibí la primera pregunta, creo que algo de lo defensivo, ¿no? Sí. No, sí, obviamente. Tengo la vocación defensiva, soy un jugador que de lo físico en esas cosas se adapta y puedo hacer el esfuerzo. Y bueno, después con respecto al grupo, creo que es un grupo muy bueno, que se está formando, que recién está agarrando las primeras bases con el técnico y que hay muy buenos jugadores, que tenemos mucho para crecer todavía. Estos partidos nos van a servir para seguir creciendo desde lo grupal, desde lo individual, para prepararnos para todos los frentes que tenemos, que Santos es un club muy grande y merece estar allá arriba de nuevo. Boa tarde, primeiro Ricardo Oliveira. Boa tarde. Uma honra ver você em campo e agora ver você aqui. Ah, que legal. Para você, Benja, quando foi da apresentação do Léo Godoy, eu fiz uma pergunta para ele sobre se ele tinha ligado para você, né? E a segunda pergunta, se me permite, como vai ser, que se eu não me engano você jogou com o Léo e jogou com o Barreal na base, na seleção argentina. Sim. Como é reviver esse trio de jogadores, né? Depois de tanto tempo vocês reunidos novamente, muito obrigado e seja bem-vindo. Es cierto que tuve una conversación con Leo, pero creo que no fue lo que Leo contó, me parece, porque le pregunté cuándo había llegado al club, cómo eran las instalaciones. Yo todavía estaba con la cabeza en Benfica, no tenía la cabeza en otro lado. Hablamos como amigos, lo felicité por este paso importante en su carrera, pero fue más que nada por eso. Y después con lo otro, tuve más oportunidades con Leo, de jugar con Leo. Tuvimos un semestre muy bueno en Estudiantes, donde nos fue muy bien por el lado derecho a los dos. Y bueno, con Álvaro compartí, si no me equivoco, en sub-17, sub-20, pero bueno, solamente entrenamiento, no llegué a compartir tanto, pero sí lo he enfrentado varias veces, él estando en Vélez, porque bueno, somos de la misma categoría y siempre nos enfrentábamos. Pero bueno, sobre todo con Leo, creo que conseguimos una conexión muy importante ahí los dos. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Joia. Queria fazer uma pergunta, se eu puder, para os dois. Eu queria fazer uma pergunta também para o Ricardo. Primeiro, para o Benjamin. Essa questão da seleção argentina. Você é jovem, tem 24 anos.
também foi algo que te seduziu a poder jogar no futebol brasileiro, quem sabe voltar ao protagonismo que você já teve no Estudiantes e voltar à seleção? Houve uma conversa sua, de repente, até com alguém do staff da seleção, para poder ter essa certeza que teria mais olhares para você, e aí por isso você veio para o futebol brasileiro? E para o Ricardo, queria perguntar, Ricardo, você como um ídolo mais recente do Santos, como que é para vocês? Porque o Santos faz muito esse trabalho, né? E sempre fez com os ídolos eternos da década de 60, e agora vem vindo essa nova safra. Todas as apresentações houveram algum ídolo aqui entregando a camisa para os jogadores. Qual foi a conversa do clube com vocês, e como vocês, ídolos mais recentes, se sentem nessa responsabilidade de passar para os jogadores que estão chegando agora, principalmente neste momento de reconstrução do clube, essa importância de vestir a camisa como o Santos e, quem sabe, voltar a ser vencedor? Obrigado. Primero. Bueno, obviamente que siempre es un sueño poder vestir la camiseta de la selección. Para cualquier jugador creo que es muy importante. Y también vengo en busca de eso, de esos sueños. Por ahí en Benfica no tenía tanto rodaje y no podía demostrar mi potencial. Por eso hoy también elijo estar acá para volver a sentirme jugador, para volver a ser protagonista del lugar que me toque, de ganarme un lugar desde los entrenamientos. Y bueno, yo creo que jugando un jugador se hace más visible y yo creo que por eso también elegí esta opción. Bom, eu acho que o Santos sempre fez isso de uma maneira excelente, honrando os ídolos do passado, até porque foram eles quem construíram toda essa grandeza histórica do clube, né? Eu, como um dos ídolos recentes, sempre com muita alegria que eu recebo um convite do Santos para estar vindo assistir os jogos, para estar hoje como tá aqui sendo um interlocutor, ou apresentando o Benjamín, conhecendo muito da história do clube, podendo passar para ele, como nós tivemos uma conversa ali dentro, para ele entender o que é o Santos, para ele entender o que é a cultura do Santos e o que o torcedor vai exigir, vai querer dele. Eu acho que disso ele já está muito bem informado, como eu passei ele para ele. E o Santos, eu acho que com tudo que eu vivi aqui dentro, eu acho que eu mais devo do que eu entreguei. O Santos me engrandeceu como ser humano, me recebeu já com 35 anos aqui, nós conseguimos fazer história juntos, e hoje o Santos continua me convidando para poder estar aqui, participar, né, do que está acontecendo dentro do clube. Você falou de uma reconstrução, depois de um momento, eu costumo dizer, de uma mancha na história tão gloriosa do Santos. O Santos voltou com autoridade na primeira divisão e agora está em uma reconstrução, em que todos nós, os ídolos do passado, ídolos do presente, os torcedores e o presidente, está 100% envolvido para que o Santos de novo volte a figurar como protagonista, como sempre foi e como pede a história do clube. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui, rever pessoas que são amigas, pessoas que nós vencemos juntos e poder, nesse momento, estar sendo lembrado, e o carinho que a gente tem, ele é muito grande, e no que eu puder fazer, já falei com o presidente e com todos que me conhecem, se puder retribuir de alguma forma, seja essa forma de poder estar ambientando o Benjamín, podendo introduzir ele a vocês usando o espanhol para que ele se sinta querido, para que ele se sinta apoiado, e como ele mesmo falou que o vestiário recebeu ele, para que ele possa colocar à disposição do clube tudo aquilo que o clube espera dele. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Laser. Boa tarde. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Lá no Benfica, você chegou a atuar algumas vezes como segundo volante, na função de 8. Na sua carreira quase toda você jogou pela direita, como ponta. Eu gostaria de saber se você se sente confortável jogar fora de posição, principalmente até como segundo volante. O Santos está no mercado atrás de volantes, e se caso precisar de você nessa função, você se sente confortável em fazer ela? Sí, yo creo que el jugador de fútbol se tiene que adaptar a la posición donde el técnico lo precise. Obviamente era una posición donde no me sentía cómodo, donde no podía demostrar mi fútbol. Yo creo que era una posición donde no es mi fuerte, pero bueno, siempre predispuesto a los técnicos
en el lugar donde me necesiten voy a estar. Si tengo que jugar en otra posición donde no es la mía, siempre me voy a entregar al máximo para el grupo, para que sume para el grupo. Pero bueno, mi fuerte siempre es jugar de extremo por derecha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Benjamin. João Lima, camarote santista oficial. Sabemos que você costuma ser bastante atento às dinâmicas de jogo e que pode jogar em diferentes funções em campo. Como lidar com as variações de esquema tático de um time para o outro? Você prefere mais liberdade ou esquema definido? Obrigado. No, sí, estoy acostumbrado por ahí a jugar con más libertad. En Estudiante lo hice así, por momentos lo hacía atrás del 9, por momentos lo hacía de volante por derecha, de extremo por derecha. Me ha tocado jugar también de extremo por izquierda cuando llegué, pero por suerte siempre los técnicos me dieron la libertad dentro del campo y que pueda desplegar mi fútbol. Soy un jugador que le gusta estar permanentemente en contacto con la pelota, entonces obviamente que prefiero jugar libre. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Ricardo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Benjamin, você falou aí que você atuou já em várias posições, em vários locais no meio-campo, mas que prefere o extrema, jogar na ponta, na direita. Você tem poucos gols na sua carreira. Você teve o melhor momento no Estudiantes com 12 gols em 2023. O que falta para você melhorar a finalização? Afinal, você está do lado aí do autor do último gol do título paulista aqui na Vila Belmiro, Ricardo Oliveira. Qualquer coisa, dá uma charla com ele que você pode melhorar. Mas o que falta para você melhorar? Você você treina mais? O que falta ainda na finalização para você melhorar, Benjamin? Bueno, como bien vos dijiste, por ahí donde tuve mi mejor rendimiento fue en Estudiante, donde pude jugar muchísimos partidos. En Benfica no tuve la posibilidad de jugar tanto, entonces no podía mejorar mucho, solamente lo hacía en los entrenamientos. Pero bueno, siempre estoy predispuesto a mejorar, a seguir aprendiendo, a escuchar a gente que sabe, a los técnicos, a jugadores experimentados. Brindarme siempre a aprender, que es lo que un jugador necesita, es siempre escuchar y aprender. Y bueno, si tengo que mejorar esas cosas, yo creo que sí. Por ahí el último pase en la mitad, después de mitad de cancha, es una de las cosas que también tengo que mejorar. La definición, obviamente, pero bueno, a medida que vaya corriendo el tiempo y jugando partidos, yo creo que esas cosas se van afinando. Boa tarde, Roleiser, aqui à sua esquerda. Até te pergunto, a pronúncia é essa mesmo? Roleiser, tá certo? Roleiser. Roleiser, tá bom. Sí, porque si no los complico si le digo como es. Tá certo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Eu queria te perguntar, você vem no futebol argentino, claro, teve agora essa passagem de futebol português. Queria que você falasse, apesar de não ter jogado tanto quanto gostaria, o que você aprendeu, falando mais taticamente lá na Europa, que você acha que pode encaixar aqui no futebol sul-americano, especialmente no brasileiro? Obrigado. Y yo creo que el fútbol sudamericano es muy físico, son partidos muy trabados, donde no hay tanta diferencia entre los equipos, son todos equipos aguerridos. No me ha tocado jugar acá en Brasil, pero yo creo que en Argentina es un fútbol muy complicado, como dije anteriormente, muy físico, donde se lucha todos los partidos. Y en Europa, en donde me tocó estar, creo que entre los clubes grandes hay mucha diferencia en todos los sentidos, con los clubes por ahí más chicos, y creo que el fútbol europeo es un poco más táctico, de a dos toques, de la pelota circular es más rápido, y yo creo que esas son las diferencias que le veo. Yeah.